Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Chegou até a mim uma situação muito delicada. Os fiéis estão tristes, indignados, revoltados. Bom, para que vocês entendam essa situação, eu preciso ir lá na década de 80. Da onde eu estou falando? De onde você está falando, Tiago? A cidade de Esperantina, Piauí. Uma cidade do interior do Piauí, de uma gente boa, honesta, piedosa, católicos orantes. É preciso falar isso, hein? Católicos orantes. Diocese de Parnaíba, Piauí. O que acontece nessa paróquia? Lá tem uma pintura, um painel no presbitério, que é um painel totalmente marxista, comunista. Em 1983, o padre da época fechou a igreja por 3 meses e colocou um artista para fazer este tal painel intitulado Calvário de Cristo. Mas que de Calvário de Cristo tem pouca coisa. Porque, convenhamos que na década de 80 foi a década mais forte do desenvolvimento do pensamento da teologia da libertação marxista, luta de classes, os direitos dos menos favorecidos e tal. Mas isso acaba tirando Jesus do centro e coloca o homem, tá? O homem no centro das coisas. Então, o painel, meus irmãos, ele pode ser o retrato de algum pensamento esquerdista, político, partidário. Podemos colocar como isto, como uma pintura de um acontecimento histórico, ali do momento em que a igreja e o Brasil passavam por esse avanço da teologia da libertação e esse pensamento. No entanto, nós precisamos entender o que é um espaço litúrgico e o que é um espaço sagrado, que te remete ao céu e não à luta social. O que acontece? Infelizmente, se nós pegarmos o contexto histórico, o governo que nós temos nos últimos tempos lá no Piauí é um governo que tem um viés de esquerda, principalmente com o Partido dos Trabalhadores, o PT, dominando o cenário político. Sabemos que, se nós pegarmos até as entrevistas do próprio presidente do Brasil, o Lula, com o Leonardo Boff, se você digitar aí no buscador do Google ou do próprio YouTube, entrevista Lula e Boff, o Lula diz claramente a Leonardo Boff que foi a teologia da libertação dentro da Igreja Católica
que ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Então, o que ocorre? Como o Partido dos Trabalhadores tem esse pensamento da teologia da libertação, eles tombaram a pintura herética comunista de uma paróquia. Meu Deus, não tem sentido algum isso. Então, tem ali um decreto estadual que tombou esta porcaria dentro da igreja. Poderia ter isso num museu, na prefeitura, no diabo que o parta. Mas dentro da igreja nunca poderia ter esta pintura. O que acontece? Os fiéis estão indignados, revoltados, e os padres, os últimos padres que passaram, bons padres, piedosos, que ajudaram o povo a rezar, colocaram uma cortina para tampar esse negócio, né? E agora, precisamos ressaltar que pessoas fiéis que nem são católicos, de verdade, que nem são da paróquia, porque existe um Instagram chamado Voz dos Fiéis, que são os fiéis justamente da paróquia, que tem o painel em questão. E esses fiéis, né, nesse Instagram, tem dezenas de comentários, dezenas de fiéis que estão dando seus depoimentos ali no Instagram. Olha lá, esse Instagram representa os fiéis que não concordam com a exposição do painel Cristo é o Centro. Queremos tratar tudo com respeito e sem ofensas. Então, olha lá, ó. Somos contra o que divide, somos contra o painel. Então a paróquia, com um espírito muito piedoso, muito litúrgico, tapou essa pintura horrenda. E agora querem tirar as cortinas ali. Na realidade, os fiéis querem que apaguem esse painel e façam algo sacra lá, verdadeiro. No entanto, meus irmãos, né, tem esse decreto estadual e agora querem que o IPAM tombe como patrimônio nacional. O IPAM é o Instituto ali nacional, artístico, de patrimônio e tal, que tomba. E se isso for tombado pelo IPAM, automaticamente nunca poderá ser apagado. Só que isso dentro de uma igreja não existe. Não existe, não existe, não existe, não existe. Mas claro, o pároco, os fiéis enviaram também uma carta ao IPAM que isso não ocorra. Tudo. Tem uma entrevista de um padre de 2017 que o padre já fala que isso só causou divisão na igreja. Eu vou colocar essa entrevista aqui. De não, de discórdia. Então o senhor acha que esse painel, de alguma forma, contribui para provocar cisânia em Esperantina? De uma certa forma, traz sim. Porque aqui é uma questão, fato histórico, que a gente percebe a cada momento que a gente anda dentro de Esperantina, visitando, conversando com o povo, em vários locais que a gente está, em bancos, restaurantes, a gente é abordado na rua e a gente observa isso, porque não existe um apoio geral, um zelo geral, por isso que foi pintado na década de 80. Isso é uma coisa que qualquer pessoa, qualquer visitante, qualquer turista, qualquer eclesiástico ou mesmo ateu que chegar aqui em Esperantina percebe essa falta de unidade na concórdia para com isso aí. Claro que pode-se dizer que é devido às pessoas mais favorecidas contra os menos favorecidos, mas eu escuto isso de pessoas simples e pobres, não somente das famílias tradicionais de Esperantina, mas até nos bairros, nas periferias, a gente escuta isso, sobre essa situação.
de que a população esperantina, em geral, os católicos praticantes e até os não praticantes, infelizmente, têm essa situação, discordam em relação a esta pintura. E isso é fato que a gente pode se comprovar a qualquer momento aqui dentro de Esperantina. A questão agora, deixando o âmbito religioso, e eu insisti com o padre Evandro, eu não tenho maior interesse em tratar de religião, não é minha praia, a minha preocupação é eminentemente cultural. Isso. O senhor sabe que o Ministério Público e o Conselho Estadual de Cultura vão se manifestar oficialmente contra a destruição do painel. O senhor pretende levar essa ideia adiante? Olha, a nossa posição é a posição da igreja, a posição do meu bispo. O que ficou abordado numa conversa minha com o Dom Juarez, bispo da Diocese de Parnaíba, é que o painel será preservado por enquanto, preservado no sentido de que deve-se montar uma comissão aqui na cidade de Esperantina. Essa comissão deve sentar e avaliar se o povo de Esperantina realmente quer que esse painel saia da visão do local da celebração aqui em Esperantina ou permaneça. Mas isso é uma decisão que será feita com maturidade, com calma e com tranquilidade, e que deve ser decidido pelo povo bom, o povo de Esperantina. Por enquanto, a decisão episcopal e do projeto mesmo da igreja, por enquanto, é a preservação do painel Calvário de Cristo hoje. Pois bem, então essa discussão ela já vem se estendendo há muito tempo. No entanto, nós sabemos que a doutrina não orienta essa forma. A doutrina católica é muito clara quando se trata do espaço litúrgico, do que deve ser. Por isso, o pessoal, esse Instagram Voz dos Fiéis também trouxe um professor ali, né, de Esperantina, que a vida inteira serviu na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho, e ele vai explicar justamente a diferença de uma pintura do cão para uma pintura sacra. Vamos escutar. Olá, eu sou o professor Davi Borges e estou aqui na Praça da Matriz, da Igreja de Nossa Senhora da Boa Esperança, lugar onde eu fui batizado, aonde por vários anos também eu fui coroinha, eu servi e ajudei voluntariamente a igreja, aonde recebi uma formação integral, a qual eu sou muito grato à Igreja Católica e a todos que fazem parte dessa comunidade. Por isso eu vim aqui visitar a igreja hoje e falar de um assunto super importante. Vamos lá? Bom, nós estamos aqui, né, dentro da igreja, do templo, e a igreja de Esperantina é talvez hoje o nosso maior patrimônio histórico, artístico, cultural. Por quê? Porque o nosso centro passou por várias transformações urbanas, né, várias transformações que deterioraram prédios históricos, alguns casarões históricos foram demolidos. Então, hoje a igreja de Esperantina é esse marco da nossa história, esse ponto de coalizão entre as gerações, entre o passado e o presente, e também um memorial para o futuro. Mas nem sempre a igreja foi assim. Quando eu era coroinha, por exemplo, durante a reforma anterior, já se questionava a situação do painel que é retratado aqui na igreja, e depois, com a reforma da igreja, a igreja veio a sofrer graves danos estruturais por conta de chuvas, naturalmente. Então, quando nós estamos aqui dentro, além de um lugar de oração, de paz, é um lugar de forte memória cultural e histórica, né? Então aqui, antes do painel, já havia uma estrutura, já havia um altar-mor, já havia uma pintura na parede que foi realizada, executada por um artista esperantinense local, ali antes da década de 1980. Também a imagem do crucifixo que está aqui, ela
foi doada pelo povo de Esperantina, os historiadores atestam isso, o grande professor Assis Fortes narra isso em suas obras. A imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança é uma imagem portuguesa que veio para o Brasil às custas de um esperantinense de grande valor histórico e artístico. E por fim, a imagem de São Sebastião, que também está aqui no altar, ela foi esculpida por um artista esperantinense. Não só ela, como a imagem também de Nossa Senhora de Fátima. Então são 3 peças, a cruz, as 2 imagens que estão no presbitério hoje, de grande relevância para o povo de Esperantina, para as pessoas que têm história aqui, que são filhos da terra, e principalmente porque fazem parte desse acervo hoje, que talvez sejam as peças mais importantes e historicamente mais relevantes que nós temos no município, ainda hoje preservadas, graças à igreja. Então, depois de ter falado tudo isso, para falar sobre patrimônio, preservação, relevância de uma obra artística, eu estou aqui para dizer que sou a favor da permanência da cortina sobre o painel, mas também sou a favor da permanência da obra em si, no lugar em que ela está, desde que ela não fira o direito dos fiéis, desde que ela não venha a provocar escândalo, tanto na fé quanto na moral, desses fiéis cristãos, que deram recursos financeiros para realizar as obras dessa igreja, que foram eles, ao longo dos anos, que mantiveram a igreja como ela é um local de acolhimento, um local de reflexão, um local de paz. Então, quando nós falamos disso, nós nos questionamos qual é, de fato, o papel da arte sacra e o que é arte e o que é arte sacra. Vale sempre lembrar, por exemplo, a Constituição Apostólica Sacrosanto Concilium, aonde, desde o Concílio Vaticano II, a Igreja vem ensinando o que é o espaço litúrgico, quais são suas regras e qual é o modo correto de vivenciar essa experiência de fé. E para além da fé, vem aquilo que nós já falamos sobre a conservação patrimonial e histórica. Mas vamos continuar esse assunto em um local mais reservado? Vem comigo! Então, trouxe vocês até um lugar de arte, que é meu pequeno ateliê, na minha própria casa, onde ao longo dos anos eu fui aprendendo um pouco sobre arte sacra, fui aprendendo a pintar, restaurar, fazer uma coisa aqui, outra ali. Isso para dizer que nós estamos falando sobre a função da estética dentro da sociedade, dentro da comunidade. Quando nós vemos uma obra sacra, ela precisa comunicar algo, ela precisa transmitir algo. Então, quando nós falamos da funcionalidade do painel, você acha que de fato ele compreende e abarca essa função litúrgica dentro da igreja? Ou ele é uma obra histórica e social que não dialoga mais com a realidade litúrgica da igreja e por isso gera essa insatisfação da comunidade local? Bom, talvez se eu utilizasse uma peça como essa para retratar outra coisa que não fosse a sacralidade, com certeza eu ofenderia a todos que veneram a Virgem Maria, que respeitam a sua imagem. Então, dessa mesma forma, a comunidade esperantina tem refletido sobre a função e a utilidade do painel do Calvário de Cristo hoje que está na igreja. Por isso nós não falamos de sua retirada, ou de apagar, ou de fazer qualquer outra coisa, mas de manter a cortina, de manter a estética atual, que é funcional para a liturgia católica, que é funcional para a comunidade e que respeita a crença e mantém a comunidade unida. Por último, vale ressaltar ainda 2 aspectos. Primeiro, o painel retrata um recorte histórico especificamente moldado pelo marxismo e pela teologia da libertação.
que foram duramente criticadas pela Igreja, principalmente em documentos como a Libertatis Nuncius, de 1984, da Congregação para a Doutrina da Fé. Portanto, não sendo uma pintura com seu fundo teológico claro e com sua função litúrgica específica, vale ressaltar que é necessário reconhecer o erro de uma pintura que está hoje em um local inadequado, mas preservá-la, fazendo um escaneamento 3D, digitalizando a mesma e disponibilizando para o público, para estudos, para verificação desse recorte histórico, para manutenção desse patrimônio. Não dentro do culto litúrgico, não dentro do espaço litúrgico que é a Igreja Matriz de Esperantina. E isso o poder público pode fazer. Isso as pessoas que defendem a exposição dessa obra de arte podem fazer. Podem se organizar, digitalizar essa obra, disponibilizar ela para o público em geral, por meio da internet, em um memorial, em um museu. Como seria bom se toda essa mobilização em prol da reexposição dessa obra se tornasse uma manifestação de tecnicidade, de capacidade organizacional em disponibilizar para o público em geral, em outro lugar, de outra forma, essa obra de arte que é importante em seu teor histórico e sociológico, mas não dentro da igreja, sem uma função litúrgica e, acima de tudo, causando discórdia, causando instabilidade social dentro da comunidade local. Meus irmãos, a verdade é que tem que tirar isso daí de dentro da igreja, porque isso daí não faz parte da fé católica. Na realidade, nunca fez. Isso é algo político-social, que principalmente se exacerbou aí na década de 80, que é a teologia da libertação, e nós pagamos o preço disso até hoje. E esse Instagram mostra a quantidade, são dezenas, centenas de fiéis da paróquia que não querem essa pintura do cão na igreja, porque esse não é o local. O pessoal fala com uma forma técnica, com uma forma tranquila, mas eu não tenho esta obrigação, né? Eu tenho a obrigação de falar a verdade rasgada mesmo. Essa pintura nunca deveria ter sido feita dentro de uma igreja católica. É algo que não comunica a transcendência, não comunica a Deus. A igreja, o espaço litúrgico são catequéticos. Eles têm que te levar a Deus, eles têm que te levar ao céu, à oração, eles têm que te levar à contemplação. Essa pintura não passa de uma ONG sindical gritando os direitos ali sociais do povo. Isso não é algo espiritual, tá? E nós temos exemplos, vai falar assim, ah não, mas de testemunho de gente simples que não concorda com essa pintura. Veja só. Sou Jerônimo Lustosa, nasci em 1936, comecei a andar na igreja, muito jovem, mas meu pai, nós se hospedávamos na casa do Rio. Ainda hoje eu tenho um costume que a gente só vinha para a missa por aquele lado. E aí eu tenho horror àquele painel. Para mim é um afronto contra os proprietários. Chegou a ter lá o seu Mimora, um cacho de coco. Ele ficou um horror de tempo afastado da igreja por essa desrespeito contra os católicos de Esperantina. Então eu sou muito contra aquele painel, uma imundícia daquela, criado por gente que não são da parte de Deus, são da parte do inimigo. Que a pessoa que cria um aflito na igreja de Deus, ele não tem nada com Deus, ele é da parte do inimigo. Porque a igreja não é para ter atrito, igreja é para ter paz, é para ter amor, é para ter muita amizade com tudo. Não sinto nada bem em ver aquele painel. Já tem uma pessoa aqui que disse para mim que vivia afastado da igreja e com a chegada do padre Edmar, ele tinha voltado a frequentar, mas vai se afastar para sempre. O painel foi descoberto.
Aí é um desrespeito tão bonito, tão lindo que está a nossa igreja, para ser quebrado, ser mudado tudo. A imagem de Esperantina tem muitos anos. Nossa Senhora da Boa Esperança. Não é para ser mudado, mas quem muda é um morador, para quem muda, quem cometeu um crime, né? É muito errado. Então esse é o sentimento do povo. O povo quer uma igreja com sacralidade, o povo não quer esse painel horrível, feio, que não retrata a fé católica. Então esse aqui é o meu apoio do Católicos de Verdade, do canal Católicos de Verdade, ao povo de Esperantina, que primeiramente quer que se mantenha a cortina para que não seja exposto o painel e posteriormente quer que seja revogado esse decreto estadual que tombou essa pintura que não tem nada a ver com a Igreja Católica. Pode ser até uma pintura tombada. Pode ter no museu, faça um museu, coloque na prefeitura de Esperantina essa bagaça aí, pronto. Quem quer ver Teologia da Libertação que veja lá, não dentro da igreja. Então esse aqui é o meu apoio. Que isso chegue às autoridades, que isso chegue ao bispo de Parnaíba, para que dê o apoio para que isso seja retirado. O povo só quer rezar, o povo só quer ter paz, o povo só quer estar perto de Deus. O povo não quer teologia da libertação. Isso é algo que está no coração do católico. O povo quer pedir intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho para os problemas. O povo não quer esse negócio, o povo não quer essas pinturas feias, o povo não quer nada disso. O povo só quer ter paz para rezar em paz e ser católico em paz. Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Lembro que nós estamos com a promoção da nossa livraria Católicos de Verdade. Catena Áurea, 55% de desconto. Breviário da Confiança. Nós temos tantos e tantos livros. Os livros de Santa Hildegarda. livrariacatólicosdeverdade.com.br. É a última semana, é a maior promoção do ano. Aproveite, assim você ajuda também o nosso apostolado. Salve Maria e que viva Cristo Rei!